Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ontem a Igreja Católica celebrou o dia da Bem-aventurada Virgem Senhora do Carmo e nós deixamos de concluir o capítulo 11 do Evangelho segundo São Mateus, porque caiu justamente o dia de Nossa Senhora do Carmo, a quinta-feira da 15ª semana do tempo comum, foi suprimida, abrindo espaço para a memória. E hoje a liturgia já nos coloca o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Mas para que a gente não fique nenhum pedaço, nenhuma perícope do Evangelho sem meditar do capítulo 11, como a gente vem catequizando todos os dias, eu vou retomar primeiro o Evangelho de ontem, para depois a gente ser introduzido no Evangelho de hoje. O que era que o finalzinho do capítulo 11 dizia? Dizia assim: naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E assim terminava o texto. Vejam bem, Nosso Senhor estava ele formando o seu colégio apostólico, estava ali instruindo os seus apóstolos, e nós vemos ao longo desses dias todos Nosso Senhor chamando a atenção a respeito de como os discípulos e os apóstolos deveriam vivenciar a fé. Chamou a atenção de Cafarnaum, chamou a atenção de Tiro, de Sidônia. E agora, Nosso Senhor, depois de ser tão pesado no seu discurso, Nosso Senhor vai chamar a atenção das pessoas para que vão a Ele com dignidade e com simplicidade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos. É claro que essa palavra de Nosso Senhor, ela é pertinente. É claro que essa palavra de Nosso Senhor é um bálsamo para as nossas feridas, para o nosso coração, é um bálsamo para a nossa caminhada. Quem não vive cansado? Quem não vive assoberbado nesse mundo tão cruel, de uma correria tão grande, de um vazio existencial nunca antes visto na história? E é verdade, sim. Quantas e quantas vezes nós cansamos, quantas e quantas vezes nós paramos e bate, mesmo que momentaneamente, uma desesperança no nosso coração. Afinal de contas, nós somos humanos. Afinal de contas, a nossa humanidade, ela vai claudicando, vai caminhando, sofrendo aos pouquinhos. Afinal de contas, a nossa humanidade é debilitada, é fragilizada. E não existe fortaleza na humanidade sem Deus. Não existe ser humano forte se não estiver em comunhão com Deus. Eu fico muitas vezes meio que abobado quando eu vejo as pessoas quererem ser fortes o tempo todo sem Deus. Nunca conseguiremos ser fortes o tempo todo sem Deus. Nunca conseguiremos. Porque simplesmente não é próprio da condição humana. Nós somos débeis, somos fragilizados, somos vasos quebradiços.
E não adianta querer ser forte o tempo todo, e principalmente distante de Deus. Ninguém consegue. É necessário que esse texto aqui, que essas palavras de nosso Senhor aqui, nós possamos tomar posse e daquilo que rouba a nossa paz, e aquilo que nos cansa, e são tantas coisas. Nós temos que aprender a partilhar com Deus. Nós temos que aprender a rezar e na oração nos completar em Deus. É preciso que essa nossa caminhada de fé seja uma caminhada verdadeira, de uma abertura de coração com Deus, das nossas feridas, das nossas dores, das nossas preocupações, dos nossos sofrimentos, das dificuldades todas que nós temos. E a oração deve ser de verdade esse bálsamo para a nossa alma, esse refrigério para o nosso viver. Olha, meus irmãos, a oração nunca, mas nunca deve ser, na nossa história, a última instância, porque pode ser que na hora que nós venhamos rezar, mesmo tendo motivos, não encontremos a razão. Como assim, Padre? Não adianta querer rezar quando for uma oração egoísta de alguém que não tem mais a quem recorrer e agora vai recorrer a Deus. Pode até conseguir superar dificuldades, mas logo, depois que recuperar e passar a dor, vai voltar a ser frio da mesma forma. A oração deve ser para nós cristãos essa partilha, essa abertura do coração, esse querer partilhar as dores com Deus, consiste em lavar o nosso coração. Quem já fez uma experiência assim no confessionário sabe como é bom lavar a alma diante de Deus e sair dali totalmente livre, e sair dali totalmente leve, com a consciência de que Deus nosso Senhor nos perdoou, com a consciência de que aquele peso que nós carregávamos não vamos mais carregar, porque Deus nos perdoou. Aí sim, a gente começa a viver uma nova vida, a gente começa a viver nessa intimidade com o Senhor, partilhando, abrindo nosso coração das dores e dos sofrimentos com aquele que quer de verdade tomar parte das nossas vidas, quer de verdade caminhar conosco. Por que tanta mesquinharia com Deus? Por que tantas pessoas que não conseguem de verdade fazer uma experiência de abertura do coração com o Senhor, e na honestidade, se colocando diante de Deus, sentir as graças e as bênçãos de Deus na própria vida, e ser acalentado e perceber que não está sozinho. Ó cristãos, Deus nosso Senhor não te fez para a solidão. Ó cristãos, Deus nosso Senhor te fez para seres preenchido por Ele e nele seres feliz. Ó cristão, até quando sofrer? Até quando viver a desesperança? Até quando pode pensar que vai conseguir vencer tudo sozinho? Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais. Mas essas palavras de nosso Senhor são palavras que de verdade nos acalentam. E eu vos darei descanso das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, das preocupações. E eu
vos darei esse descanso, porque o vosso descanso sou eu. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o Senhor continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Qual é o jugo de Deus? Qual é o jugo de nosso Senhor? É viver a vida como Ele viveu. É entender que devemos ter momentos com o Pai, ter momentos com Deus, entender o verdadeiro significado de oração, que não é só e unicamente repetir palavras vazias, mas verdadeiramente fazer essa experiência de abertura do coração e de diálogo divino. Eu falo o que eu quero e espero Deus me falar o que Ele quer. Muitas vezes, muitos cristãos servem a um Deus mudo, mas não querem que Deus seja surdo. Eu falo para Deus o que eu preciso, o que eu quero, mas eu nunca espero Deus falar o meu coração. Aquelas orações apressadas, onde eu repito uma fórmula e tá bom. Muitas vezes nem sei o que eu estou dizendo, muitas vezes nem medito o que eu estou falando a Deus. E aí, essa oração na minha vida não tem eficácia. A oração que tem eficácia é aquela oração tranquila, que abre o nosso coração, que preenche o nosso ser e que nos faz sair dali, muitas vezes ainda quebradiços, claudicando, mas paulatinamente retomando a esperança e a normalidade da vida, com a consciência de que o meu problema não é mais meu, que a minha dor não é mais minha, que o meu sofrimento não é mais meu, mas que os meus problemas é meu e de Deus, e a minha dor é minha e de Deus, e o meu sofrimento é meu e de Deus. Quem vive assim alcança os céus. Quem vive assim não abandona a fé. Quem vive assim não consegue ficar um dia sem rezar um pouquinho. Quem vive assim descobre que rezar não é repetir palavras, mas é viver o dia todo diante da presença glorificada de Deus, vivo, ressuscitado, que nos conduz com a sua mão poderosa. Só que vejam bem, se começa o capítulo 12 do Evangelho segundo São Mateus, e aqui Nosso Senhor está num dia corriqueiro, passou no meio de uma plantação, era sábado, os discípulos estavam com fome e começaram a apanhar as espigas para comer. E aquilo ali foi um grande escândalo para os fariseus. Por quê? Porque no sábado não se poderia trabalhar. Para vocês terem uma noção, até hoje, o judeu no sábado, ele não toca nem um botão de um elevador. Em São Paulo, existem vários condomínios de judeus, e eles falam, andar X, e o elevador vai, porque eles não podem nem tocar num botão, porque isso é configurado trabalho. Impressionante. E aqui eles se escandalizam. O sexto dia é o dia que Deus descansou, nós não podemos trabalhar. E ainda hoje existem pessoas que não entendem isso aqui e querem guardar e observar o sábado.
Um dia estava eu com o Padre Francisco, estávamos procurando um local para cortar o cabelo lá em Maceió e encontramos um salão. E aí sentamos, uma mulher começou a nos atender e em um determinado momento nós falamos da igreja, ela perguntou o que nós éramos, nós falávamos que éramos padres. E ela disse assim: eu não tenho nenhuma religião, eu só sou sabatista. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse: o que é isso? Será que é o que eu estou pensando? E aí eu perguntei a ela assim: mas isso é o quê? Ela falou: a única coisa que eu faço é guardar o sábado. Eu parei e disse: mais uma que de nada entendeu. E aí começamos uma conversa rapidinha ali e depois a gente foi embora. Mas vejam bem, o preceito do sábado, ele acabou, ele não existe mais. Por quê? Porque agora o Senhor recria tudo com a sua ressurreição. Agora o domingo passa a ser de verdade o dia do Senhor. Agora o domingo passa a ser o dia de Deus. O Senhor trabalha 6 dias, no 7º dia descansa. Esse preceito do descanso de Deus, ele cai por terra. Não existe mais observância de sábado. A observância agora é no domingo. Porque se observava o sábado como dia santo? Porque simplesmente o Senhor tinha criado o mundo em 6 e no 7º descansado, o sábado para nós. E o Senhor aqui dá uma lição de moral muito clara. Vejam bem, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, não existe mais preceito sabático. Agora existe o domingo, que é o dia do Senhor. O domingo que é o dia, o novo dia de Deus, da nova criação. Assim como existe um novo Adão, Jesus Cristo, uma nova Eva, a bem-aventurada Virgem Maria, uma devolução de tudo aquilo que nós tínhamos perdido quando Adão e Eva caíram, que são os dons preternaturais, que Deus nosso Senhor vai nos devolver: a salvação, a eternidade, agora os céus, a visão beatífica de Deus para os puros de coração. Agora não existe mais o preceito do sábado. Agora é o domingo, que é o dia mais importante da nossa fé. Por quê? Muito simples, o dia que Ele ressuscitou. Padre, nos prove. Olhem os 4 evangelhos que vocês vão ver. No primeiro dia da semana, o Senhor ressuscita. No primeiro dia da semana, o Senhor nos devolve a eternidade. E a igreja vê e interpreta o domingo como agora o dia do Senhor. Padre, e como é que eu guardo o domingo? É muito simples. O domingo é o dia de ir à casa de Deus. O domingo nós cumprimos indo à Santa Missa, participando da Eucaristia, formando a Igreja de Deus, sendo e assumindo o matrimônio eterno com Deus na igreja, a igreja que é a esposa do Senhor. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, tem um documento muito famoso chamado Dies Domini, que vai justamente falar da teologia do domingo. O domingo que é o dia dos dias, o dia mais importante. O domingo que é o dia da igreja, o dia da comunidade se reunir. O domingo que é o dia do homem, o dia do descanso.
O domingo, que é o dia do homem estar em família. O domingo é o dies Domini, que é o dia de Deus. É o dia de estar com o Senhor. E essa teologia do domingo é algo muito sério na igreja e que muitos cristãos perderam. Não adianta você dizer que é um homem de fé, que é uma mulher de fé, se você no domingo ainda não vai à missa. Não adianta você dizer que é alguém que serve a Deus, mas o domingo é um dia que você faz tudo menos ir na casa de Deus. Não adianta você dizer que é alguém temente a Deus, se o domingo é violado pela sua arrogância, pelo seu egoísmo, que muitas vezes vai jogar bola, que muitas vezes faz churrascada, que muitas vezes vai passear, tem tempo para tudo e para todos, menos tempo para Deus. Infelizmente, meu irmão, você é um servo infiel, um servo não bom. Só porque não guardou o domingo? Sim. Porque se você não consegue fazer um mínimo, jamais você vai conseguir fazer o máximo por Deus. Jamais. Se uma pessoa, ela não consegue viver observando o domingo, participando da missa, que é o mínimo que se pode fazer no domingo para se manter essa relação com Deus, eu duvido que vá conseguir guardar a castidade, que é pior. Eu duvido que vá conseguir guardar a língua, que é pior. Eu duvido que vá conseguir lutar contra a preguiça e tantos outros pecados, se não consegue se fazer o mínimo, que consiste em se preparar, vir à missa, participar da Santa Missa e voltar para casa. As outras coisas ninguém consegue. É por isso que eu sempre disse para vocês que o caminho de santidade, que o caminho de quem quer conhecer a Deus, passa obrigatoriamente pelo compromisso com a missa dominical. Não me venha dizer que você é um católico de vergonha e de respeito se você é um intransigente dominical, que não tem compromisso com a Santa Missa, que não tem compromisso com a igreja. Aqui na nossa paróquia, nós temos no tempo ordinário, quando estamos vivendo na normalidade da nossa vida, 5 celebrações de missas, só no próprio domingo, e mais 3 no domingo, no sábado à tarde e no sábado à noite. São simplesmente 8 opções. E tem gente que não consegue cumprir esse mandamento, não consegue cumprir esse preceito. Tem tempo para tudo, tem tempo para todos, mas não consegue começar a caminhar seriamente diante de Deus. Sinceramente, como padre, sinceramente, como cristão católico, eu não consigo imaginar uma vida na seriedade que não se comece com o compromisso dominical. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, aqui o texto é muito claro para nós. O Filho do Homem é Senhor do sábado, e o domingo é o dies Domini, é o dies dierum, é o dies do Senhor, é o dies ecclesiae, ou seja, é o dia da igreja, é o dia do Senhor, é o dia dos dias, é o dia da família de Deus se reunir. Que Deus nosso Senhor nos faça ter cada vez mais essa consciência de sermos cristãos, essa consciência de cumprirmos o preceito dominical para começarmos a nossa caminhada rumo à nossa ressurreição. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, que os bem-aventurados que hoje celebramos intercedam por nós diante de Deus, para que não possamos ficar nenhum domingo sem participarmos da Santa Missa. Tenha você essa honestidade no seu coração
E um dia, no dia do teu julgamento, você possa dizer assim ao Senhor: meu Deus, Tu que conheces tudo, Tu sabes que desde os meus 12, 13, 15 anos de vida, nunca fiquei um domingo sem Te receber, nunca fiquei um domingo sem ir à igreja, porque Te amo, porque sempre esperei aqui permanecer do Teu lado.